Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai estudar mais um par de nervo craniano. O nervo craniano que a gente vai falar hoje, ele desarticula a face de forma que existe uma regência que desafina, né, esse lado ergonômico, né, que desconcentra significação, né? A gente tem um lado de treinar, expor e exportar impressão, né? Só que esse lado ele atingiu uma sensibilidade porque o nervo ele encontrou discursão de chegar até esse plano e criar uma dessistematização química que via de mão inscreve dispulsos de reflexão, um marco reflexo. E esses pares de nervos cranianos eles vão atuar aí, né? Então imagine você que a gente está bem em meio a uma direção, né? E aí nós temos esse lado de desencontrar estímulo mecânico para poder descalçar os pulsos que vão mecanicamente encostar nos lugares que vão permitir com que a gente passe, né? Então aí vocês estão vendo, né? Todo esse asfalto e esse limite vão ser um encontro permissível para com que eu passe, né? E o que me faz passar é essa força motriz, certo? Então equiparam-se a isso o lado sistêmico no sentido da aversão sensitiva, né? Nós temos os pares de nervos e esses nervos eles são esse lado de desapresentação sensitiva. E o que faz a sensitiva? Não é uma variação, né? Você tem a sensibilidade e aí quando você quer escrever a partir da sensibilidade, você varia essa sensitiva. E aí essa sensitiva avariada, ela pode ter a mesma força variando ou variar por força, variar por vários modelos. Então você vê, o asfalto ele é o mesmo, mas o que varia é a decoração, né, ao redor. E essa decoração desalquimiza o lado sensitivo pelo discurso solar. Se tivesse tudo escuro e a gente não enxergasse nada e só tivesse no asfalto, haveria muito pouca variação ou talvez até nenhuma. Entendeu? E beleza.
Só que há sol e há decorações. E essas decorações vão desempreendendo a nós um lado colinérgico. E esse lado colinérgico, o quanto mais a gente passa, se apresenta esse passado dentro de nós. E quando a gente desatende a sensibilidade no presente, ela se destaca por já externar em nós um passado. E aí você começa a entender a realidade desapresentando namorada da alma, a partir dessas assinaturas biológicas. E aí você tem, via de regra, esse aprofundamento que é a obediência desassimilada desses lados sensitivos por desapulsos de variantes, né? Vocês têm de esse lado material, esse lado físico pro imaterial, desreparando esses variantes e esses não variantes. E aí você consegue desaprender-se num sentido de atenções diferenciais. Tá, agora a gente vai para uma outra tela, né? A gente vai deixar essa tela de lado e nós vamos para a tela dessas canetas aqui, ó, os nervos, né? E essas canetas, elas precisam de tinta, e essa tinta ela vai atingir a regente facial, a regente muscular. E essa tinta, ela é uma energia química que vai descarregar essas diferenciais para que a gente possa conhecer. Então, beleza, né? Nós temos os pares de nervos e nós temos a energia química que vai ser descarregada, e essa descarga vai causar uma reação por preenchimento de energia. E aí você tem, ó, energia entrando, ó. Pera aí aqui. E aí você tem essa energia entrando e, ó, e aí desconstruindo essa química enérgica aqui no organismo. E aí você tem esses pulsos sendo elevados à obediência da dor que contrai. Vamos ser poético aqui, ó, que contrai a alma. A alma. Tá? Então, esse elevador, olha só, elevador, a gente poderia só ter uma passagem de energia, né? Mas a gente quer reagir, né? A gente treina para reagir. E aí, aonde que a gente treina para reagir? Para não deixar essa passagem, né? Para não deixar o músculo liso, a gente faz constrição no músculo. Então, existem músculos lisos que escorregam essa energia assim. Agora, esses músculos sobre esses nervos, eles não querem escorregar, eles querem desatritar com esse elevador
de energias. Nossa, eu escrevo muito. E aí, beleza, né? Aí, se a gente quer fazer essa contração, tá vendo esses pulsos de energia? Olha o que eles vão fazer. Eles vão desescrever gráficos de área. Você vai ter gráficos de áreas motoras nesses músculos que a gente treina a reação, né? A gente faz a ré, né? Ao efeito da ré, né? E aí, o que isso faz? Isso colore a nossa sensibilidade, colocando ela em capacitação. Nesse caso, é capacitação facial, porque a gente vai começar a desescrever a nossa face num sentido sensorial. E aí a gente vai descoordenar esses pontos que fazem contração para uma motora marcha de cognição, ponto de cognição. Então, como que esse ponto de cognição faz? Você tem a exclamação, você tem a passagem. Aí quando a passagem faz uma exclamação, aqui ó, punk. Esse punk aqui ó, é um peso diferencial. Então olha só o que ela faz. Se é um peso, ele é levado para cá. Ó. E aí quando ele é levado para cá, dependendo da forma, da ergonomia que ele é levado e da contração que empreende essa tração, olha só o que ele faz. Ele volta com mais força. Então existe um kick de pulso. Que você tá? Para que você tá? Para que você tá me chamando? Para que eu preciso de aprender isso? Para que pontinho decrescente entendi. E aí você tem a crescente. Então você tem a decrescente do kick e a crescente do deskick, da resposta. Então você pode ter um tantão de resposta. Então isso aqui ó, vai ser a frase de resposta para esse kick, para esse sobrepeso. Então o kick é um sobrepeso. De quê? De descarga enérgica química. E aí a reação que você vai fazer para esse sobrepeso vai desescrever ó, uma imagem, uma desexclamação, uma frase de desquique, de despesar a energia. E a gente despesa a energia gravando imagens e materializando aquilo que ela faz. Aí a gente despede, ela fala assim, eu já gravo, né? Então olha só o que é fazer placa em nós. Só que quando a gente tem esses desquiques, a gente tem como se fosse flagelos aqui, ó. Como se fosse contrações já ditas. E aí isso cria para nós organizações cerebelares por descontrações fortes. Porque a gente tem conjuntos de guarda, frases de despesar os kicks que aparecem por aí. E aí a gente já tem frase pronta, né? A gente não precisa mais viver sobrepesando a vida, descrescendo tanto assim como a gente já descresceu. E aí a gente pode crer. Só que essa crescente de respostas, ela é uma habilidade
e imagética, né? Por conta dos pontos, ó. Você tem o ponto que quica, o ponto que desquica, o ponto que quica mais forte, o ponto que desquica mais forte, né? Sei lá aqui, ó. Então, a gente tem vários pontos, né? E aí desses pontos a gente faz faz empreendimentos mecânicos, né? Aqui, por exemplo, a gente tem como que fala? Não, também maçaneta, mas é aquele sistema de como que chama isso? Moinho, né? A gente tem um moinho e tal, um negócio assim que permite rodar, né? E aí essa roda, ela assume quem roda, quem está nessa direção aqui, ó, assume o caráter de compositor de moinho. Só que sabendo disso, a gente pode construir uma escola de caráter. Escola de caráter. E aí nessa escola de caráter, a gente pode pegar a face e observar a face e comparar com outras faces. E aí a gente tem dados de face na engenharia, no engenho de decomposição de caráter. E o caráter, no caso, é o trigo, o milho, né, a cana. Então você tem esses caráteres aqui e o decompositor desse caráter. E aí, à medida que ele assume a conquista desse empreendimento de comer, e ele assume um equilíbrio desses dados, ele arruma um meio de se equilibrar na vida, entendeu? E aí esse meio de se equilibrar na vida faz com que ele treine sempre insistindo a partir dos eventos desescolados por essa engenharia de caráter. Porque a gente tem os caráteres. O caráter pessoal, que a pessoa já nasce com ele, e o caráter social. E aí a gente tem a associação desses dois, dizendo pontos de inscrição em placa de nervo. Porque esse nervo aqui, ó, ele é o caminho. E a face, ele é a vida, ou a visão do dado que o nervo traz. Então, se a gente não souber a rima do nervo, ou quanto nervo a gente precisa, se a gente não aprender a contar, né, a gente não vai ter uma vida boa, uma proporção de vida boa, ou o que a gente chama de uma face boa, a face de ser isto,
gostar de ser isso. Porque isso aqui, ó, é a emoção. E a emoção é o que a gente sempre está desescalando nesse nervo. Porque a emoção é a energia que vai pegar a nossa química e entregar a face, desenvolvendo a emoção certa. E aí a emoção certa é a receita. Beleza? É a receita. Só que essa receita existe uma para cada corpo. Para cada descara que quer subir na vida. Ou quer subir na face. Então você tem as escadas. Por quê? Quer coragem para desescarar ou descontrolar a dor que encontra a tua ação, a tua reação em vida, a tua versão. Tá. Bom, então, dito isso, você tem aqui, ó, essa sentença sensorial dentro de você. E aí a gente vai dar uma viajada pro lado teórico da ciência que estuda essa engrenagem, esse moinho de energia. Então, esse é o sétimo nervo, par de nervo craniano, e ele é um nervo misto. Possui uma raiz motora. Então, essa raiz motora é a que vai levar energia, né? Que vai levar a energia. E aí você tem um nervo facial propriamente dito e que é o nervo facial propriamente dito é a raiz motora. Aqui, nervo facial propriamente dito. Nervo facial constitui o homólogo contralateral. Sétimo par de nervo craniano, constituído por uma raiz motora, nervo facial propriamente dito, e uma raiz sensitiva, nervo intermédio. A trajetória e as conexões do nervo facial no osso temporal. Vamos ver se a gente acha aqui. Não achei. Vamos lá. E uma raiz sensorial chamada de nervo intermédio. Então, nervo facial propriamente dito, raiz motora. Vamos escrever isso aqui. Raiz motora e raiz sensitiva. Raiz motora, nervo facial propriamente dito. E uma raiz sensorial chamada nervo intermédio. Suas fibras são pré-ganglionares parasimpáticas. Fibras
pré-ganglionares parasimpáticas. Sua emergência craniana é o forame estilomastoide. Emergência craniana e emergência encefálica. Emergência craniana. Forame estilomastoide. E a encefálica é o sulco bulbo pontíneo. Possui 4 núcleos: o lacrimal, motor salivatório, e o núcleo do trato solitário. Superior, motor salivatório. O nervo facial possui 5 ramos principais. Tá, então vamos parar aqui. Que a gente leu o primeiro parágrafo. Fibras pré-ganglionares são axônios dos núcleos cujos corpos celulares estão localizados no cérebro e na região sacral da medula espinhal. Essas fibras fazem sinapse com gânglios parasimpáticos em todo o corpo, que emitem fibras parasimpáticas pós-ganglionares. Intermédio. Aqui, ó, fibras pré-ganglionares. Vamos lá. O que isso quer dizer? Fibras pré-ganglionares parasimpáticas. Que antes de chegar nos gânglios, então a gente tem sistemas de fibras que levam aos gânglios, e os gânglios são formados por axônios, por células, por neurônios cujos corpos celulares estão vamos ver aqui imagens. É como se esse nervo, né, esse nervo parasimpático, essa fibra, ela fosse só um pedaço, uma corda de toda a decorrente estação que se une a essa corda. Então a gente tem uma estação espacial no sentido do corpo.
E aí, o que acontece nessa estação? Quando você desacorda mais uma com cargas, você tem a diminuição de descargas para outras. Só que se você estiver conectado com uma fonte, tudo bem. Agora, se você não estiver conectado com uma fonte, isso pode acarretar dificuldades de processamento, né? Dificuldades de gerência de equilíbrio espacial. Eu falo no sentido interno do corpo, né? Vejam só vocês. O que isso quer dizer? Aqui, ó. Imagine que essa é a estação espacial do organismo, né? Essa imagem aqui, ó. Ela para nós representa o cérebro, o cerebelo, o sistema nervoso central e o nervoso periférico, né? E aqui tem pontos de desequilíbrio, né? Que vão desescalando essa corda. Então, olha só, a gente tem terminais parasimpáticos aqui e os simpáticos. Toda essa corda desacorda o organismo em vários sentidos. Isso é bom tomar de interessante aqui, ó, para a gente empreender mais sobre essa gravidade, sobre esse conselho aqui. Então vamos lá. Vamos lá aqui. Fibras em estação conjuntiva. O que significa? Você tem uma união, né? E aí essa união ela tem pontos de descoordenação por atividade de periferia. Então, essa atividade de periferia, ela é o quê? Ela é a recepção primária do organismo sob a atmosfera. Então, sempre é do externo para o interno e do interno para o externo até chegar ao equilíbrio, que a gente chama de estação, né? E aí o equilíbrio ele não fica no meio. O equilíbrio ele é um meio, né? Você tem aqui, ó. Como que você sabe o que é o equilíbrio? O equilíbrio, ele é o meio, é o núcleo. É o núcleo que desmeia a tensão. Então o equilíbrio, ele vai ser sempre 0,5. Ou então um meio. Ou então o n sobre 2. Né? Por quê? Porque isso é o ritmo da vida, né? Você tem essa ordenação de partícula, né? Essa é uma ordem de partícula em gravidade, né? E aí o que isso quer dizer? Isso quer dizer a simetria dos corpos.
sobre luta de proporção. E aí essa luta de proporção é isso aqui, ó, essa recepção que vai fazer do externo para o interno e do interno para o externo, beleza? E aí o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as fibras, elas têm essas instalações, né? E essas instalações, o que elas vão fazer? Elas vão ordenar essa energia do meio externo que a gente captura, né? Então, todos os músculos são guarda-energias. Só que para poder desguardar a energia dos músculos, a gente precisa de uma tensão nessas fibras, tensão fibradas, tensão de fibras. E quem faz isso são os neurônios, com com a propagação de impulso nervoso. Então, você está vendo? Esse impulso nervoso é como a gente dirige o organismo. Só que a gente não dirige o organismo interior devido ao meio exterior. E para a gente atender ao meio exterior, no meio interior, a gente não precisa de uma negociação, de um equilíbrio. Então, esse equilíbrio quem faz são esses pontos aqui, ó. Então, a gente precisa desrespeitar o meio para interpretar esses pontos e dizer quais que são os melhores pontos para as vistas, os melhores pontos para a salivação, os melhores pontos que reduzem o batimento cardíaco. E o legal disso é que alguns empreendimentos humanos fizeram com que isso fosse levado a uma tensão automática. Essa é uma herança. Porque a gente tem sistemas de educação que automatiza o estado de regulação dessas ordenadas nervosas. E aí quem assume muito isso são o entendimento compassivo do homem sobre a moeda de troca, né? Nós temos essas moedas de troca para significar o bom motorista de nervo, né? Tá, e aí esse negócio virou um lado financeiro. Mas tá vendo como que essa navegação do homem para o meio externo tende a ter esse lado de dirigir a face? E aí você tem nessa direção as raízes motoras que vão desviar esses pontos para locações que vão desgovernar, muscularizar da forma correta dentro do circuito, né? Dentro dos limites instalados. E o nervo e a gente tem esses discursos sensoriais que vão dizer as características, né? As características que vão estar já elevadas ou não aos L's, aos ângulos. Diz a Kik de pulsação, né? Então a gente tem as instalações de ângulos que desafirmam para nós memória. Isso aqui é muito legal. Aqui a emergência craniana, ele
ela é mais ou menos isso daqui, ó. A gente tem vários buraquinhos, né, dentro do organismo que puderam ser organizados com a remodelação óssea no sentido genético e compositório mesmo. Forame, qual que é o nome do forame? Forame estilomastoide. Vamos ver se a gente acha ele aqui. Forame cego. Mastoide. Eu não achei não. Forame. Não achei nessa imagem não, talvez em outra. Vital, forame vital. Deve estar com um nome diferente. Nome regular. Vamos tentar ver aqui, ó. Forame estilomastoide. Eu não vou saber. Ah, deve ser esse aqui, ó. Forame forame oval. Vai ver esse daqui, ó. Nós não estamos sabendo. Olhar aqui. Ver. Tá, vamos continuar. E aí, emergência encefálica, o sucobulbo pontíneo. Sucobulbo pontíneo. Aqui, ó. Sucobulbo pontíneo. Então é esse camarada aqui, ó. Daqui que sai, emerge esse nervo. Vamos lá. E aí a gente tem esses núcleos aqui. Núcleo lacrimal, motor salivatório superior, núcleo do trato solitário. Vamos ver aqui. Complicado. Possui 4 núcleos. Isso. 4 núcleos. O lacrimal, motor, salivatório superior e o núcleo do trato solitário. Núcleo facial. Nervo facial possui 4 núcleos: núcleo motor,
superior, núcleo lacrimal, com exceção do último que tem origem no bulbo. Todos os núcleos têm origem na ponte. O núcleo motor possui neurônios que possuem axônios, cujas fibras saem juntamente com fibras de nervo facial e fazem a inervação dos músculos da mímica facial. Aqui, ó, excelente. Mímica facial. Vamos notar. Núcleos. Motor. Mímica facial. O núcleo salivatório superior é formado por neurônios motores viscerais pré-ganglionares originários do sistema nervoso parasimpático, cuja função é inervar as glândulas submandibulares. Então, glândulas submandibulares. Esse é o nervo salivatório, né? Nervo salivatório superior. Superior. Apareça. E sublinguais também. O núcleo salivatório superior é formado... Agora, o núcleo lacrimal inerva a glândula lacrimal e tem constituição de neurônios motores viscerais pré-ganglionares. Núcleo lacrimal. Glândula lacrimal. E agora o núcleo tracto solitário. Recebe fibras sensitivas de sensibilidade gustativa e geral dos 2/3 anteriores da língua. Encontra-se no bulbo. Então, ó, fibra sensitiva, sensibilidade gustativa. Caraca. 2/3 anteriores da língua. 2/3. Incrível, né? Vamos ver aqui, ó. Então, vamos pegar aqui e olha só, percebam a similaridade entre os nervos, né? Que são essas raízes nervosas, e vejam como que elas se bifurcam bem com um padrão, né? A gente tem um padrão de distribuição bem semelhante dos dois lados. E o que essa semelhança diz? Essa semelhança se diz por segurança, né? Você tem essa segurança transmitiva. O que acontece? Que aqui a gente tem vários músculos, tá vendo? E aí esses músculos, eles empreendem material nutreico, né? Você tem bolsas nutridas aqui que são integradoras e inteligentes no arranjo. Só que você pode cicatrizar essas bolsas com mais inteligência ainda, batendo nelas no sentido de engenharia sensitiva. E é isso que os nervos fazem. Eles descarregam aqui
sensibilidades nessas portas que conferem vitabilidade para essas regionais ficarem fortes e descarregarem-se num estado bem para sobreviverem a todos esses processamentos nervosos de orientação exterior. Isso se chama negociação, né? E aí o que a gente viu? A gente viu que tem um núcleo que leva a glândula lacrimal, ele aqui. Um que inerva as glândulas salivares e sublinguares, aqui ó, sublinguar e salivar. A gente viu também que a língua e a mímica facial, aqui ó, mímica facial, e a língua, né? A língua deve estar mais interna. Super interessante, né? A gente precisa de aprender a entrar nos desconhecimentos internos, nas intimidades desses oradores por nós, né? São esses nervos, esses lados. Tá, vamos continuar. O nervo facial possui 5 ramos principais: o auricular marginal, a mandibular, o bucal, o zigomático e o temporal. Esses são ramos do nervo. Ramos, então, são isso aqui, né? Ele tem esse ramo aqui, ó, que parte para cá. E aí tem esse ramo que parte para cá, esse ramo que parte para cá. Todos realizam a inervação dos músculos da expressão facial. O intermédio inerva 2/3 anteriores da língua, gerando o paladar. Logo, de maneira geral, esse par craniano é responsável pela mímica facial, inervação dos 2/3 anteriores da língua e das glândulas salivares e lacrimais. Tá. Agora a gente vai entrar na parte da extensão, né? Vamos pôr aqui, ó, cozinha de interface espacial. Então nós navegamos em várias dimensões. Há quem diga que não, para simplificar o processo da dimensão. Só que a gente tem várias dimensões, e quem diz isso são as estações sensitivas. Quando a gente desliga essas estações, a gente desacredita no poder delas. Mas elas estão aí em você, pode ter certeza. E essas estações sensitivas, por navegar em outros planos, elas renderizam esses planos para o lado somatório do comum, que significa ação sináptica. E aí essa significação é a rede neural. Só que essa rede neural, ela está para rede material ou rede de educação simpática, comimética. A ética, ela prediz o elétron, a eletricidade de um motor.
E aí o comimética é quando você come a eletricidade mediada pela simpatia. Só que como que a gente garante a simpatia? Não é renderizando a energia? E a gente só renderiza neuralmente. E o produto disso pode ser facial. Entendeu? Então esse produto ele pode ser facial. E então a gente tem a expressão facial. E essa expressão facial, ela é o desacordo mimético que transduz a tangente do arquivo significado por esse meio de contração. Porque você já viu aquela expressão? Se a pessoa olha nos seus olhos, quer dizer que você pode confiar nela, porque ela precisa de vencer toda essa cozinha de interface espacial mimética. Ela tem que olhar para o espelho da sua alma, que é a sua face. Olha só, se você desfacear aqui, ó, você vai pegar curto nervorúgico. Esse curto nervorúgico é a mesma coisa que esse sinal aqui, ó, que a gente vai ver agora. Imagine a pessoa olhar para você e ela ver isso aqui, né? Como que ela vai confiar naquilo que ela não consegue ver, que ela não consegue conexão? Ela vai desligar, você viu? Então, quando a pessoa olha nos seus olhos, ela prediz a reação somática do efeito da decomposição ambiente sobre a sua tomística, né? Sua entomação. Se ela antena em sua entomação, ela consegue a definição, né? Que é para nós tradução de canal. Então você tem isso aqui, as faixas, e quando ela consegue traduzir essas faixas, ela consegue um ambiente, uma porcentagem de controle que vai dizer a visão, uma diversação comunicativa. Então o que a gente está falando da cozinha da alma, né? A cozinha da alma é uma arte de destacar nesse plano aqui, ó, uma informação que desconecta o estado rígido ou desrigidor, o estado de condutibilidade e mecânica, entendendo que aqui, ó, existe, ó, vários instrumentos, né? E aqui, ó, ela tá fechando um sistema aqui sobre os pontos de contração. Então, beleza. Agora, dito isso, nessa cozinha, então, a gente tem nós temos várias estações. Cozinha de interface espacial. E aí, nessas estações a gente tem dimensionamentos.
nervosos. Esses dimensionamentos nervosos, eles vão desregular os nervos, que vão elevar clima, receita, empreendimento de carga para navegar nesses planos, né? Então você tem um nível, um sistema matemático que vai dizer o quanto a glândula lacrimal precisa para poder ficar pingando, adubando o olho com ingrediente lacrimal, né? Limpando as vistas, filtrando a entrada de onda eletromagnética. Você tem canal para poder emitir, contrair, renderizar o quanto de energia vai para a língua, para as glândulas, né, sublingual, e isso aí sucessivamente, né? E aí o que acontece? Acontece que isso aqui, ó, vai desacortando e desacordando várias impressões artificiais para estar em vários tipos de planos, ou no controle de planos, no sentido interior mesmo. Porque a gente não viu que isso aqui, ó, esses nervos, eles têm emergência encefálica. Então essa emergência encefálica, ela... Oi. Onde que tá? Achei. Essa emergência encefálica aqui. Aqui, ó. Ela tá nessa corda, nesse trilho do sistema nervoso, né? E aí esse sistema nervoso, no caso parasimpático, a gente viu aqui, ó, que ele renderiza o desbalanceamento de vários órgãos, né, ajudando a regular a atividade respiratória, a atividade da contração da pupila, do estímulo da salivação, da redução do batimento cardíaco, da contração dos brônquios, da estimulação da atividade do estômago e do pâncreas, da estimulação da vesícula biliar, e aí sucessivamente, ó, contrai a bexiga, promove a ereção. Então, se você está em um dado circuito de sistema gerencial, você está gerenciando uma ação principalmente do interior para o exterior, porque do exterior para o interior geralmente é um dado muito autônomo. Só que do interior para o exterior já não é tão autônomo assim. A gente precisa desavisar a partir desses nervos a contração substancial que vai desbalançar maior moeda energética para oficina ou para a cozinha, né? Para a cozinha desses vasos, dessas impressões faciais, desacelerar pedal de impressão ou desacelerar pedal de desimpressão, no sentido de lá ser acelerar ou frear, lá ser controle, né? De lá ser controle. E aí a gente consegue, né, com essa cobra aqui, ó, desacobrar os vasos na medida parasimpática, que tem tudo a ver com o simpático, né? Aqui, ó, vamos pegar lá no slide. Nesse slide aqui, ó, esses dois coordenadores aqui, freio e acelerador, eles andam
em sintonia. Toda vez que a gente está numa atividade e precisa de mais parasimpático, o simpático ele diminui, né? Dependendo aqui da resistibilidade ou da assertibilidade. Então isso aqui, ó, esse camarada aqui, ele é uma uma verdadeira balança orgânica. Então, você conhece o sino peregrino? O sino de Belém? Então agora você já sabe aonde que tá, né? Aonde que tá o sino? Vamos pegar aqui o sino para mostrar. Sino. Instrumento oco feito de bronze, qual produz sons mais ou menos fortes, graves ou agudos, quando percutidos internamente. Então vamos pegar aqui o sino. Sabe medir o sino? Tu conhece o medo de sino? Então olha só ele aqui. Tchan, 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 tchan. Qualquer semelhança é mera coincidência, ok? Só que aqui é muito limitado. Só que esse limite ele é muito empreendedor, porque esse limite permite um deslimitado muito grande, né? Porque você tem uma coordenação muito sensitiva graças ao limite e à vontade de deslimitar o meio exterior. Então, cara, é muito incrível mesmo. E cara, esse sino aqui, ó, ele toca uma adversação muito grande, dependendo do orifício, né, de vibração da matéria, dependendo dessa capa de repercussão, dessa percussão aqui, ó. E aí o que acontece? Que acontece que esses toques destocam, desaconformando as ondas desse interior para o exterior, né? E aí você tem a mesma conta nesse controle de tensões aqui, ó, sobre as fibras. Bom, e aí tem outro sino, né? Olha os sinos, olha os sinais aqui, ó. Opa, isso aqui pode ser um sinal. Então a gente tem os sinais motores, os que andam, ó, esse aqui é um sinal. Esse camarada aqui, isso aqui é um sinal. Só que eles são motores. Eles são... Agora, esses sinais aqui, eles são fixos, instalados. Eles vão sempre estar aqui, né? Só que esses não. Esses são... cálculos, são importações, né? E aí tem elementos mistos, né, que são importados, mas podem desimportar, que são esses estacionados aqui, ó. E aí isso tudo nos empreende nesses cálculos sensitivos, e é graças a isso que a gente diz arte de esculpir-nos sobre essas revelações exteriores, essas faíscas de cuidado, ingrediente de interface espacial, né? Então vejam só como que é incrível. A gente não precisa de ir para Marte. O espaço está logo aqui mesmo, né? Dentro da gente, ó, nessa cozinha de interface espacial. E ao longo dos anos vai ficando difícil você lidar
com essa sofisticação de empreendimento, porque a gente vai perdendo um pouco da adversação motriz por conta de instalações nas placas já feitas. Porque, olha só, a gente tem a placa lisa e a placa que sofre o disquick, né? Então, quando a pessoa ela já nasce imersa num monte de disquick pronto, que é esse caso aqui que a gente citou. Onde que tá? Será que tá aqui? Onde que tá? Esse aqui, ó. Esse disco que a gente citou aqui, que torna a imaginação. Se o camarada já nasce num estado muito imaginado, ele vai ter muita pouca dificuldade para imaginar. Já está tudo pronto, é só ele assistir. Ele não precisa fazer nada. Em contrapartida, ele vai ter muito espaço, muito plano espacial para poder instalar mais tipo de imagem ou pensar em mais tipo de imagem. Então ele vai estar menos cansado. Então, viu? Com o passar do tempo a gente vai descarregando esses negócios para frente. Essas imagens que a gente já leu várias vezes as frases de passar, descontando contração na face. Não, isso é incrível. Só que é mais incrível quando a gente tem uma fonte de observar com mais nuance esse desaporte, né? E é pior que a gente tem, viu? A gente já tem isso, né? A gente só tem que caçar isso. Ó, xizinho. Então você tem, ó, a formiga, né? Xizinho. Então aqui, ó. A energia vai passando e vai sofrendo bloco de contenção. E aí você tem um vaso que às vezes anatomicamente parece que ele tá liso, que ele tá tranquilo, mas dentro tá cheio de constrição, de tomos de constrição. Olha os tomos aqui. Esses são os disquicks. Que dentro desse sino, imagina que cada um desses aqui, ó, desses terminais aqui, ó, que fazem contração por pulso diferencial, é um sino, é um tomo. Então você tem um tomo aqui, ó, que vira sino depois de uma atividade disquitiva, né? Depois de uma atividade ATV disquitiva. E aí aqui instala um canal sináptico, canal sino apértico. Por quê? Porque quando a gente escutar de novo esse sino, é aqui que vai destomar, virar sino, o viro que virou sino de imposição enérgica do ambiente, energia externa, depois da atividade, né? Depois dessa atividade sentida. Então o primeiro dói, mas aí você instala no tomo um sino que desdói por desassinalizar entre esse nervo facial e a desafascinação, que é a porca que aperta essa engenharia.
Tan. Legal, pessoal? É lógico que é legal, né? Olha ela aqui. Olha só. Permitindo que a gente transdimensione várias vidas em uma estação de ir e vir, de ir e voltar, do vai e vem, e aí dessas várias confianças que a gente tem, e diz armi significa num lado amigo dissocial. Por mais que desafinados e desafiados a gente seja, a gente sempre quer desafinar sobre eles. E olha aí, ó. Agora vai, ó. Tá vendo? Vai, fica. Quem faz isso é muito a mãe, o pai, né? Vamos ver se a gente acha um sinal de pare aqui. Fechar. Aqui, ó. Eu acho que o sinal da França é diferente. Me parece que o sinal da França é diferente. Vamos ver se a gente acha um aqui. Tá vendo as placas de sinais? Ver. Poxa. No turns. No turns. Vamos pegar aqui, ó. Placa de pare. Você tem até a geometria que é diferente, né? Por que você acha que a geometria é um octaégono? Né? Por que será? Porque isso bloqueia, isso aqui manda colocar bloqueio na superfície lisa. Então isso é a sinapse, né? Isso é aqui, ó, você tem a superfície que desalisa, ou seja, desafia o processo, né? Fazendo esse encontro de atenção sobre um plano. E aí que fica mais fácil, né? Não tem freio, não existe freio. O freio é motriz. Agora quando você tem um octaégono, olha só, para você fazer esse movimento você tem que destriangularizar. Então olha aqui, ó, você tem um delta que desavisa você essa desafinação, que você está desafiando o plano. E aí isso é a coordenada, ó. Não desafie o plano, siga a instrução mimética, né? Polimimética. E tudo tem a ver com aceleração e desaceleração de cargas enérgicas, porque essas cargas enérgicas mexem com as químicas orgânicas que fazem dispensa em nós. E essas dispensas controlam as nossas emoções e as nossas receitas de estar significando, edificando-nos nessas emoções, dizendo a cara certa. A cara certa. Porque a cara é o espelho dessa soma de interseções de sinalizações em nervo, né? Nervo, e agora esse nervo está programado por sinalização. Existe um lado difícil de obediência, dependendo da armação que pede obediência, né? Então você
nós temos várias armações logísticas que impedem que a gente adquira o ofício de obediência, devido a desconfianças que são transmitidas, né? Então, a gente até mesmo precisa das pessoas certas, das mimeses certas, para despartilharem esses registros de menções emplacadas. Senão, a gente não consegue aderir, passar para dentro da gente, colher esse significado, né? E ninguém melhor do que isso do que nós mesmos. Essa é a verdade. Porque quando a gente vai cobrar do outro, sempre tem uma desculpa desarmando a ineficiência dele transmitir para nós essa crédito de obediência. E aí a gente sempre sai na mão. Então o que acontece? Até por isso na faculdade nós somos levados a desobedecer. Aquele lado do eu que quer extrair tudo da professora, e levamos-nos a sermos esses professores. Porque se não nos empreendermos, né, nós não vamos conseguir colher definição para aquilo que a professora tem o professor tem um. E aí a gente precisa de converter a definição para nós. E até por isso existem bibliotecas, livros e vários instrumentos que ajudam a converter isso. Folhas, papéis. E a prática disso leva à autoestima, desconfirmando e configurando resolução sobre entendimentos dessas resoluções colinérgicas, simpático-miméticas, no sentido das versões significadas pela ciência no seu percurso de descomportar a gente nessa formularidade, nessa forma de apresentação, de prestação, de controle de serviço, né? No caso, nós mesmos. Então é isso. Esse foi o nervo facial, muito bacana. Tem muito mais desequilíbrio ou equilíbrio de significação sobre essa armação, né? Porque isso é vivo. Então tem pessoas que estão muito grandes no empreendimento dessa arte e dessa intercepção, porque você pode até mesmo exportar matéria para sinalizar diferente, né? Você consegue até mesmo usar a sua face e descobrir a sua face colocando a face máscara de face, né? Você consegue pintar, maquiar, fazer muitas coisas que vão desenvolver várias atividades de desatenção colimimética e às vezes até instalar emoções diferenciais nos seres, ou seja, desequilíbrios e aqueles kicks. Isso significa disso para me imaginar, entendeu? Na mente. Então isso é muito louco, isso é muito legal. Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi para falar desse par de nervo craniano, e aí no próximo vídeo a gente fala de outro par de nervo craniano. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui.